Boa tarde, pessoal. Meu nome é Breno Pani Espósito. Eu sou professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, onde eu tenho um laboratório que se chama Laboratório de Química Bioinorgânica e Metalofármacos, onde a gente desenvolve uma série de pesquisas, uma série de trabalhos relacionados com metabolismo de metais essenciais, né, de minerais essenciais. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre um desses minerais especificamente, que é o ferro, né? Então, o título da minha palestra é Benefícios e Malefícios do Ferro para a Saúde, né? Porque o ferro, a gente vai ver, ele tem uma característica assim relativamente ambígua, né? No sentido de que a gente precisa dele para viver, mas ferro em demasia pode ser prejudicial, pode ser tóxico para a nossa saúde. Então, o ferro tem uma faixa, assim, como todos os outros nutrientes, né, mas o ferro, o que eu vou mostrar para vocês é que ele, dentro de uma faixa de trabalho normal, ele é muito bom, ele faz uma série de coisas pelo nosso corpo, mas numa situação ou em falta ou em excesso, ele pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Então, essa figura aqui está mostrando a famosa tabela periódica, né, que fez 150 anos no ano passado, em 2019, 150 anos desde que um cientista russo chamado Mendeleev, ele descobriu um jeito de organizar, de classificar todos os elementos químicos que compõem o universo material. Então, de uma clara de ovo até a lava de um vulcão, de uma rodinha de rolimã, do aço de uma roda de rolimã até uma lágrima, tudo isso, todos esses compostos materiais, eles são formados pela combinação de um ou mais desses, hoje, 118 elementos químicos aqui, né? Então, para efeitos biológicos, né, que é o que interessa para a gente, para a nossa vida, para a saúde, para a nossa vida como seres humanos, a gente precisa de uma série de substâncias, uma série de moléculas para viver, né, para constituir os tecidos, os órgãos do nosso corpo, né? Então, a gente precisa de carboidratos, a gente precisa de lipídios, precisa de proteínas, que são substâncias que são compostas, na grande maioria, por poucos elementos químicos, por poucos átomos diferentes, como carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, às vezes um pouquinho de cloreto, tal. Todos esses compostos, eles são, enxofre também, né, não pode esquecer dele, todos esses compostos, eles são os chamados macronutrientes, né, porque para a gente crescer e se desenvolver, a gente precisa desses compostos, sei lá, arroz e feijão, a gente precisa normalmente em quantidades relativamente grandes. Existem, entretanto, outros nutrientes, os assim chamados micronutrientes, que a gente precisa em quantidades muito, 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 muito menores, né? A gente precisa, por exemplo, de molibdênio, de manganês, de ferro, cobalto, cobre, zinco, selênio e iodo, né? São exemplos desses micronutrientes, em quantidades que em química a gente chama de quantidades traço, ou seja, são quantidades assim realmente muito pequenas, né? Que às vezes a gente mal consegue ver na nossa alimentação que a gente está consumindo isso. O que eu quero falar hoje especificamente é do caso do ferro, que é o micronutriente com que eu tenho trabalhado mais intensamente ao longo dos anos, né, ao longo dos últimos anos, e porque ele é muito importante para muitos processos biológicos diferentes. A falta dele, ele está na base do talvez aquele que seja o maior problema de saúde pública do mundo, né? E eu sei que a gente está numa pandemia de coronavírus, mas tem outros problemas de saúde pública até mais cruciais, mais importantes do que esse. E o excesso, a sobrecarga de ferro também acabam causando uma série de problemas também para a nossa vida, né? Antes de continuar, então, só para uma questão de terminologia, né? Quando a gente fala desses elementos químicos aqui, especificamente de todos esses aqui são metais, né? O selênio não, nem o selênio nem o iodo são metais, mas esses aqui são, né? O ferro, né? Ele se apresenta. A gente quando pensa em ferro, a gente pensa no ferro metálico, né? Naquela peça lá, numa barra de ferro, assim e tal, né? Que é o que a gente chama de ferro no estado de oxidação zero, ou seja, o ferro normal, sem estar enferrujado, sem estar oxidado. No nosso corpo, o ferro ele nunca se apresenta nessa forma de ferro metálico. Ele se apresenta em formas de ferro já ionizados ou oxidados, aqui na forma de cátions, que a gente chama, no ferro chamado ferro 2 ou ferro 3. A gente pode até observar pelas cores dos compostos que eles formam, que eles são
a cor e o aspecto até desses compostos que eles formam, eles são muito diferentes de uma barra de metal, mas continuam sendo ferro do mesmo jeito. São os chamados sais ou óxidos de ferro, né? Esse aqui especificamente é cloreto de ferro 2, esse aqui é um exemplo de óxido de ferro 3. Né? Então, para mostrar que quando a gente fala ferro, a palavra às vezes é um pouco, tem um significado assim, um pouco equívoco, a gente não precisa, em química é muito importante a gente saber exatamente do que a gente está falando, se a gente está falando do ferro como metal, do ferro como uma forma oxidada, etc. Todos esses elementos da tabela periódica, que eu vou aqui, todos eles são produzidos por processos que a gente chama de nucleossíntese estelar, que são produzidos dentro das estrelas. As estrelas são essas bolas de gás gigantescas, assim, que basicamente são usinas nucleares que vão sintetizando elementos químicos, né, vão formando reações de fusão nuclear, e a energia que elas liberam nessas reações de fusão nuclear é o que dá o calor, a luz, o brilho delas, que a gente conhece muito bem, no caso do nosso Sol, por exemplo. Todos os elementos químicos, então, até o ferro, até o átomo do tamanho do ferro, eles são produzidos por estrelas que a gente pode chamar de estrelas comuns, né, como, por exemplo, o nosso Sol. Né, o Sol, ele pega hidrogênio, vai fundindo, né, vai fazendo esses dois átomos de hidrogênio se fundir e virar um átomo de hélio. O átomo de hélio, depois ele pode se fundir com outros para formar carbono, depois oxigênio, neônio, magnésio, silício, até o ferro. Por uma série de razões que não vem ao caso agora, o ferro é o último de todos esses elementos químicos que pode ser formado espontaneamente numa estrela comum, vamos dizer assim. A partir daqui, do ferro para frente, todos esses outros elementos químicos, aqueles que existem na natureza, né, para cima do urânio, todos eles são sintéticos, né, eles foram produzidos pelo ser humano. Para serem produzidos, esses elementos mais pesados do que o ferro, de núcleos maiores do que o ferro, eles precisam passar por um processo, a estrela precisa explodir, né, como uma supernova, e essa energia gigantesca que elas vão liberar vai ser usada para construir, depois para sintetizar todos esses núcleos aqui maiores. Né. Então, enfim, isso aqui está acontecendo. O Sol, todas as estrelas, quando elas começam a ter muito ferro no núcleo delas, elas estão na iminência de morrer, né, de implodir, porque esse ferro já não participa mais em nenhuma reação que libera energia, e a estrela, ela pode, aí dependendo do tamanho dela, pode explodir, pode implodir, pode apagar, enfim, pode acontecer uma série de coisas. No nosso planeta Terra, né, o ferro, ele é desses metais que a gente tem como micronutrientes, né, ele é o mais abundante. Né, isso aqui é uma escala de abundância em relação ao tamanho, ao número atômico. Né, o número atômico é o número de prótons, né, dá uma ideia aproximada do tamanho desses átomos. O que acontece é o seguinte, o ferro, ele é desses elementos, assim, como, por exemplo, o cobre, o cobalto, o zinco, que estão aqui embaixo, o cobre, zinco, cobalto está por aqui, enfim. Todos esses elementos, eles são bem menos abundantes do que o ferro. Essa escala aqui, se vocês repararem, cada salto desses aqui está aumentando 1000 vezes, né? Daqui para cá, 1000 vezes, não. O ferro, ele é 1000 vezes mais abundante na crosta terrestre, por exemplo, do que cobalto, mais ou menos aqui, essa altura aqui, mais ou menos 1000 vezes. Então, o ferro é um elemento metálico muito mais abundante do que os outros, e o que talvez explique o fato da gente usar ele, né, quando esses processos que deram origem à vida evoluíram, a química que acompanhou essa evolução foi usando aqueles elementos químicos que estavam mais fáceis de serem obtidos. Então, a gente vai ver o que os metais podem fazer já, mas enfim, entre ferro e cobre, né, os dois têm uma química até bastante parecida por uma série de coisas. O que acontece é que o ferro é muito mais abundante, então, enfim, acaba sendo naturalmente ele o elemento que vai ser incorporado para esses processos biológicos. Só que a gente tem um probleminha sério com o ferro no planeta Terra, né, que é o seguinte: quando os processos biológicos começaram a acontecer no nosso planeta, a vida teve origem nos processos de autorreplicação de moléculas, tiveram origem no nosso planeta, isso a gente estima, né, que isso aconteceu logo depois, né, meio bilhão de anos, isso, na escala de tempo astronômica, é pouquinho tempo, meio bilhão de anos depois, né, uns 4 bilhões de anos atrás, quando esses processos começaram, a atmosfera da Terra não tinha oxigênio, era uma mistura de outros gases, como
agora eu não vou lembrar quais, assim, mas especificamente não tinha oxigênio. A gente chama essa atmosfera de uma atmosfera redutora, né? Nessas condições, o ferro, eu estou colocando aqui o ferro e o cobre para comparar, porque são dois elementos que podem ser usados muito parecidamente por processos biológicos. Então, o ferro, ele tende a existir na forma de ferro 2, da forma ferrosa, né? Enquanto o cobre tende a existir na forma cuprosa, que é o cobre 1+. Do ponto de vista químico, o ferro 2 ele é muito solúvel e o ferro 3, a gente vai ver já já, ele é muito pouco solúvel em água. E com o cobre é exatamente o contrário. O cobre 2 é muito solúvel em água e o cobre 1 é pouco solúvel em água. Então, no começo desses processos biológicos, naqueles oceanos primitivos, era muito mais fácil você encontrar ferro dissolvido do que cobre dissolvido, porque a gente estava numa condição atmosférica que mantinha todo esse ferro no estado de oxidação que ele gosta para estar solúvel em água. Ele não gosta de nada, mas enfim. Só que a partir do momento em que a gente começou a ter organismos fotossintéticos na Terra, o que acontece? Os organismos fotossintéticos, algas que fazem fotossíntese, plantas, né, que vieram depois, o que eles fazem? Eles precisam fazer comida, né, eles precisam transformar gás carbônico, CO2, né, eles precisam transformar aquilo em comida, em açúcar. Então, o que eles fazem é eles precisam transformar aquilo, eles precisam reduzir quimicamente, o CO2 é um açúcar, por exemplo, alguma coisa do tipo. E para fazer isso é um processo que demanda elétrons, né, demanda um influxo de elétrons para você poder fazer isso acontecer. O que esses organismos fotossintéticos fazem é usar água como fonte de elétrons. Então, nós vamos pegando molécula de água, arrancando os elétrons dessa molécula de água, depenando, vamos dizer assim, essa molécula de água para poder reduzir o CO2 a um açúcar, uma glicose, por exemplo. E, vamos dizer assim, o excremento desse processo é uma molécula de oxigênio, de O2, né? Que isso, para esses organismos, não tinha na época muito interesse, então eles vão emitindo aquilo para a atmosfera. Até que a gente teve um momento na história do planeta Terra, aproximadamente uns 2 bilhões de anos atrás, foi chamado Grande Evento de Oxigenação, onde a quantidade de oxigênio na atmosfera da Terra ficou já muito grande, que é próxima do que a gente tem hoje, que é 20%. Né? A gente vive num planeta que enferruja as coisas. Né? A Terra é um planeta enferrujante, porque a gente tem muito oxigênio na atmosfera. Então, nessas condições atuais, né, a gente tem a nossa atmosfera hoje, é uma atmosfera que a gente pode chamar de oxidante, né, diferente, por exemplo, da atmosfera de outros planetas que a gente conhece, né, que não tem oxigênio, inclusive a presença de oxigênio molecular, da molécula de O2, é uma espécie de indício de que provavelmente tem processo biológico, uma chamada bioassinatura, e que naquele planeta pode ter vida, né. Não é, o oxigênio ele pode se formar por processos que não dependem da vida, mas assim, em quantidades grandes como a gente tem na Terra, normalmente está vinculado a um processo biológico. Então, hoje, a atmosfera força o ferro a ser oxidado a ferro 3 e o cobre a ser oxidado a cobre 2. Só que, então, hoje que a gente precisa de ferro, né, a gente foi, vamos dizer assim, fomos adestrado biologicamente a precisar de ferro por todo o metabolismo desses organismos aí que foram evoluindo ao longo do tempo, que foram ficando dependentes de ferro. Hoje, a gente vive num planeta em que é muito difícil obter o ferro. Né? Nas águas dos oceanos, já não tem mais aquela abundância de ferro dissolvido. Né? Todo aquele ferro está no lodo, no leito do oceano, está na terra, está no barro, está numa pedra, está no mineral, que dificulta muito o processo de biomobilização. Então, hoje a gente vive assim, a gente depende de ferro para uma série de processos biológicos, e o ferro é um dos elementos mais difíceis de ser mobilizados no ambiente. Né? Então, a gente vai ver como que os organismos também foram dando um jeito de driblar essa dificuldade imposta pela presença de oxigênio. Então, eu vou falar um pouquinho de química, talvez um pouco chata aqui por alguns minutos, que só para a gente entender um pouco o que vem depois. Né? O ferro, por que uma molécula, por que um organismo precisaria de ferro, né? Se eu pudesse resumir a um slide, seria por isso, né? Porque o ferro é um elemento químico que pode mudar de estado de oxidação, passar de ferro 2 para ferro 3 para ferro 2, de ferro 2 para ferro 3, é uma maquininha de conversão eletrônica que funciona numa faixa muito compatível com os processos biológicos. Né? Então,
moléculas que a gente tem no corpo podem dar elétrons para o ferro 3 se reduzir a ferro 2, e moléculas que a gente depende para viver, como por exemplo o oxigênio, podem facilmente oxidar o ferro 2 a ferro 3 e manter esse ciclo, essa maquininha de transferência de elétrons ativa. Então, todos os sistemas que vão depender de ferro depois, eles são como uma espécie de máquinas onde o elétron é recebido ou transferido, depositado. Você pode fazer uma série de conversões químicas muito rapidamente num ponto único do espaço, em cima de um átomo de ferro. É o que a gente chama de um catalisador. Então, o ferro ele está no núcleo de uma série de catalisadores biológicos muito importantes para a nossa vida, que esses catalisadores, a gente chama eles de enzimas, né, são proteínas que têm uma finalidade de produzir outras moléculas, né, outras substâncias. Então, todas as enzimas que dependem de ferro usam essa propriedade química interessante dele, de poder mudar de estado de oxidação numa faixa muito amigável, né, do ponto de vista biológico, e usam para fazer miséria, para fazer um monte de coisa diferente. O ferro 2, como eu falei, né, é o ferro que ele é solúvel, o ferro que a gente foi meio que projetado no começo dos processos biológicos. Toda a gente tem no nosso corpo hoje, como seres humanos, uma série de reações químicas que acontecem do mesmo jeito que acontece numa bactéria, né? São processos que vão se acumulando, já vão acontecendo há um bom tempo. Esse ferro 2 é o ferro que a gente assimila, né, na nossa dieta, a gente vai ver isso já. É o ferro que seria o perfeito para a gente ter em condições fisiológicas, né, de biodisponibilidade máxima. Entretanto, o que acontece é que o ferro 3, que é o que tem para hoje, vamos dizer assim, na Terra, é o ferro estável e insolúvel nessas condições que a gente tem hoje em dia de presença de oxigênio, de pH, né, de acidez da água, de temperatura. Então, é o ferro que a gente gostaria de poder ter sempre, né, que facilitaria muito a vida se a gente tivesse ele mais nessa forma, e esse aqui é o que a gente tem e a gente precisa lidar com ele para mobilizar do ambiente. Outra coisa importante, outro fato que tem a ver com o ferro é uma relação, talvez um pouco de amor e ódio, que o ferro tem com o oxigênio, né? Então, o ferro 2, esse ferro biodisponível, ele reage com o oxigênio que a gente está respirando o tempo todo, formando esse cara aqui, que é o radical, chamado radical superóxido. O radical superóxido é uma das espécies reativas de oxigênio. Ele é uma molécula de oxigênio que recebeu um elétron, ele roubou um elétron aqui do ferro, ficou com essa carga negativa, esse pontinho preto aqui é só para reforçar a ideia que é um radical, né, um desses chamados radicais livres. Então, o radical superóxido, ele é produzido agora, cada respirada que a gente está dando, a gente está produzindo um pouco de radical superóxido, por uma característica que a gente tem da forma como a gente administra o ferro, que eu vou falar também já. Então, essa formação ela é tão importante, ela é tão comum, vamos dizer assim, não só no ser humano, como todos os organismos aeróbios, que a natureza desenvolveu uma série de estratégias para desativar essa forma que esse radical superóxido, umas enzimas chamadas superóxido desmutases. São umas proteínas que basicamente servem para destruir esse treco aqui, transformar o superóxido em água oxigenada, em peróxido, né, que é uma molécula bem menos, é uma espécie reativa de oxigênio, mas bem menos reativa do que o radical superóxido, e transforma então o superóxido desmutase, transforma isso daqui em peróxido e devolve oxigênio. Mas aí mora um perigo também muito grande, porque o ferro, esse mesmo ferro que está lá na presença de peróxido, ele pode dar origem a formação de uma espécie extremamente perigosa, que é esse radical hidroxil aqui, através de uma reação chamada reação de Fenton, que é uma reação muito famosa, muito importante para a gente entender a toxicidade do estresse oxidativo, né, todo o problema que está associado a esse tipo de coisa. O radical hidroxil é uma espécie que ele oxida qualquer coisa que tiver na frente dele, né, qualquer biomolécula que a gente tiver no nosso corpo, um lipídio, uma membrana, um ácido nucleico, uma proteína, qualquer coisa ele vai oxidar, ele tem a capacidade de oxidar e de uma velocidade muito, muito, muito rápida, assim, praticamente instantânea.
Então, a gente não pode deixar ferro solto, né? Então, uma das principais tarefas que os organismos têm hoje em dia, né, que dependem de ferro e estão numa atmosfera oxigenante, é proteger o ferro contra esse tipo de reação espúria, proteger o ferro contra a possibilidade de ele formar radical hidroxila numa reação com uma reação de Fenton, né? Eu costumo dizer que o radical hidroxil é uma espécie de Chuck Norris entre essas espécies reativas de oxigênio, porque ele é o cara que apareceu na frente dele, ele vai lá e destrói, né? Ele é praticamente imparável, né? Na verdade, o único jeito de parar ele é depois que ele reage e oxida alguma molécula, né? Só que aí você vai ter um dano, né? Você vai ter moléculas que perderam função, membrana que começa a deixar vazar coisa dentro da célula, ácido nucleico que está mutado, enfim, você não quer, às vezes, esse tipo de coisa. Um outro fato que tem também relevância para como a gente administra o ferro dentro do nosso corpo é a estabilidade do ferro em função do pH da solução, em função da escala de acidez de uma solução. Então, essa figura aqui está mostrando o pH, né, a acidez ou alcalinidade, né, depende do valor, de uma série de líquidos aí que a gente tem no nosso dia a dia, desde o ácido de uma bateria, não de uma bateria alcalina, uma pilha, perdão, uma pilha, aquelas pilhas normais, não pilha alcalina, que tem uma acidez muito, muito alta, né, ou seja, um pH muito, muito baixo, então quanto mais baixo o pH, mais ácido, até outro extremo aqui, hipoclorito, né, desinfetantes, sabões, que tem uma faixa de pH muito alta, ou seja, eles são alcalinos. E a faixa de pH neutro, aqui próximo de pH 7, que é onde está a água pura, né, não água mineral, água pura, água destilada, sem nenhum tipo de mineral dissolvido nela, ela tem pH 7. E outros líquidos aí importantes, né, como por exemplo sangue, leite, eles têm café, talvez, um pouco importante para algumas pessoas, mas enfim, ele tem uma faixa de pH mais perto aqui da neutralidade, né, 6,5, 7, 7,5 e tal. Né, o sangue é 7,4 mais ou menos. O ferro, aqueles sais de ferro que eu mostrei no outro slide, eles são muito solúveis em pH bem baixo, né, em soluções bem ácidas. Eles podem até se solubilizar em pHs muito altos. Eles só não conseguem se solubilizar precisamente na faixa de pH neutro, que é onde a gente vive, né? Então, parece maldade, né? Parece piada de mau gosto. A gente depende de um elemento químico que, na faixa de pH onde a gente vive, né, onde que os processos biológicos ocorrem, né, ele está formando compostos tipo lama, tipo lodo, né? Então, sempre que você vai aí passear no campo, em algum lugar em que você vê essa coisa avermelhada, isso aqui é tudo óxido de ferro. A gente tem muito ferro no planeta Terra, o problema é que todo ele está empacado em uma forma mineral de pouca biodisponibilidade. Né? Então, outra missão que os sistemas biológicos têm que ter, além de manter o ferro protegido de encontrar espécies reativas de oxigênio e começar a fazer reação louca, é proteger o ferro também contra isso que a gente chama de hidrólise, essa reação do ferro com água, dando origem a hidróxidos ou óxidos de ferro, que são essa barro, né, praticamente. Então, ou mantém o ferro protegido desse tipo de reação, não deixando o ferro encontrar essas condições aí para se hidrolisar, ou mantendo o ferro reduzido, né, na forma de ferro 2, o que já vimos que é difícil num planeta que tem 20% de oxigênio na atmosfera. E uma decorrência disso, né, dessa hidrólise do ferro, é que o ferro ele é capaz de formar espécies que a gente chama de polinucleares, né? Isso aqui talvez não dê para entender muito, né? São átomos de ferro circulados, esse W aqui é para água, né? Moléculas de água, em inglês, que é water. Esses compostos de ferro eles podem começar a formar polímeros, eles podem começar a grudar uns nos outros e formar estruturas que vocês talvez aqui não dê para entender, mas todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo, ou quase todo mundo já teve uma bicicleta, esse sistema é a minha idade, e já andaram de bicicleta em Santos, no litoral, já tiveram essa experiência de que as coisas enferrujam muito rapidamente. Então, essas espécies polinucleares, inclusive, você nem precisa estar nem assim, com
condições de oxigenação muito alta, né? Isso aqui é o casco do Titanic, onde está sendo mostrado, o Titanic foi esse navio que afundou, né, em 1912, se não me engano, e que, obviamente, o casco dele tem ferro pra caramba, né? Então, quando isso aqui caiu no fundo do mar, isso aqui foi uma espécie, literalmente, de presente dos céus, né, para esses organismos que vivem no fundo do mar, que começaram a desenvolver aqui colônias, né? Toda essa coisa marrom, alaranjada que vocês estão vendo, são colônias, onde você tem ferro oxidado a ferro 3, mesmo no fundo do mar, onde não tem tanto oxigênio assim, junto com fungos e bactérias, formando parece esses estalactites aqui, que mostram que a oxidação do ferro, a dependência do ferro, é um processo realmente muito importante. Talvez também ajude vocês a ter uma ideia que se estima hoje que 1% da economia, né, 1% das riquezas do planeta Terra são usadas para ou prevenir, ou remover, ou consertar danos causados pela corrosão, né? E basicamente a gente está pensando em corrosão de coisas relacionadas com ferro. Então, só um resumo, né, os organismos, eles precisam considerar, né, quando precisa usar ferro hoje, né, diferentemente de quando começou a vida, 4 bilhões de anos atrás, que hoje em dia o ferro 3+, o ferro na forma férrica, ele é o mais comum, ele precipita, né, ele forma esses compostos mineralizados em meio aquoso, que a gente vive em meio aquoso, né, nosso sangue é basicamente água, né. E isso pode ser evitado, uma estratégia química para você evitar isso é chamada quelação. A quelação é basicamente o uso de moléculas que vão prender, embrulhar o átomo de ferro, isolar ele um pouco desse ambiente problemático, que é água, sal, oxigênio, coisa que pode prejudicar ele, né? As moléculas que fazem isso são, por exemplo, essas aqui, né, a enterobactina é uma delas, ela é produzida por bactérias que podem estar presentes no nosso intestino, Escherichia coli. O que elas fazem, essas moléculas, aqui está mostrado em vermelho, só para mostrar que nessas pontas aqui desses átomos de oxigênio, onde ela se dobra para embrulhar o átomo de ferro e segura, ela consegue fazer isso com uma afinidade tão grande, mas tão grande, que ela consegue literalmente dissolver pedra, arrancar o ferro do mineral onde ele está imobilizado. E é assim que o ferro sai da lama e entra na cadeia trófica, através de fungos, bactérias, algumas plantas que produzem esses quelantes, né? Não só enterobactina, existem centenas de tipos de quelantes diferentes. A palavra quelante, ela vem do grego de kelis, né, que é o nome da pinça desses de animais como caranguejos e lagostas, para dar uma ideia de que o átomo metálico está sendo preso, pinçado, sei lá, e mantido numa forma solúvel, né? Outros quelantes também importantes são, que a gente vai falar bastante desses três aqui, da desferoxamina, do deferazirox e da deferiprona, são usados para o tratamento de algumas condições. EDTA, vocês têm isso aqui provavelmente se vocês escovaram dente hoje de manhã, vocês já repararam que existem quelantes, os quelantes eles podem ser usados não só para sequestrar, para formar compostos com ferro, mas com todos os outros metais, né? No caso do EDTA, ele é muito usado para formar compostos com cálcio, para fazer com que os detergentes possam, depende da água, da toxicidade, se ela for muito carregada em cálcio e magnésio, o cálcio e magnésio ataca sabão, forma uma película lá que não tem mais propriedade de limpeza. Então você coloca EDTA, que é uma forma de sequestrar esses íons e manter o teu sabão, o teu detergente ativos aí para o processo de limpeza. Então, esse processo de quelação ele é importante. Só que se você fizer essa quelação de uma forma errada, você pode pegar aquele ferro que estava lá mineralizado e transformar aquele ferro numa coisa muito biodisponível, só que ainda capaz de promover reações de formação de estresse oxidativo, né? A formação de espécies reativas de oxigênio. Ou seja, você tinha lá um metal que estava parado, estava quieto, estava na dele, e você transforma ele numa espécie de homem-bomba, de metal-bomba lá, que pode espalhar dano oxidativo por todo lado, né? É o caso do EDTA, quando você usa ele para formar compostos com ferro. O ferro, com EDTA, ele é redoxativo, ele ainda é capaz de catalisar aquelas reações de formação de espécies reativas de oxigênio
como a reação de Fenton, como várias outras, como a gente falou antes. Então, existe uma quelação certa e uma quelação errada. A gente precisa saber o que a gente quer para escolher qual das duas a gente vai, por qual das duas a gente vai optar. Então, como que o ferro vai parar dentro do nosso corpo, né? A gente, desde criança, a gente nossos pais, avós, assim, sempre falam, né, que a gente precisa comer bem, comer ferro, comer o tal do danoninho que vale por um bifinho, né, que na época, quando eu era criança, isso era uma coisa. E, literalmente, algumas crianças, inclusive, tiveram seus super-heróis estimulando ela a comer coisas como, por exemplo, bife de fígado, que, na minha opinião, você realmente precisa ser um super-herói, né, para comer. Mas, que, enfim, é uma fonte excelente de ferro, de vitamina B12, uma série de coisas. E alguns gibis aqui da época, do Homem de Ferro, talvez aqui já é realmente forçando a barra do trocadilho, né, estimulando as crianças a comerem bife de fígado, dizendo que até o Stan Lee comia bife de fígado para adquirir a sua dose diária recomendada de ferro, e tem até a receita aqui para quem quiser. Enfim. Você pode ser exposto, então, à principal fonte de ferro da nossa dieta, a principal no sentido daquela que é mais facilmente absorvida, é o ferro de origem animal, né? Seja do bife de fígado, seja de uma carne, aí, de uma coisa, porque é o ferro que está nessa estrutura aqui chamada de M, com H aqui. Esse grupo M repara que é um quelato, né? Também você tem uma molécula que pinça o átomo de ferro através de vários pontos diferentes e o átomo de ferro aqui aninhado no meio. Esse grupo M ele é muito facilmente absorvido, né? O ferro, se o ferro está na forma ferrosa, está na forma de ferro M, isso daí ajuda a absorção. Ferro de origem vegetal, ele normalmente por mais que o teu alimento de origem vegetal ele tenha também bastante ferro, a absorção pode ser dificultada porque os vegetais, muitas vezes, eles apresentam fitatos, ou ácido fítico, né, que é o nome dele, que é uma substância que ela forma também compostos muito estáveis com ferro, como o M, como essa M forma, a interbactina formal, e dificulta a disponibilização desse ferro para o corpo. Então, você acaba tendo um efeito que a gente chama de antinutriente. Esses compostos, esses fitatos, eles acabam não sendo boas fontes de ferro. Isso não quer dizer que se você é vegetariano ou vegano, você vai morrer por falta de ferro. É perfeitamente possível você ser vegetariano, vegano, e manter seus estoques de ferro, tá em paz aí com as suas necessidades de ferro. A única coisa é que eventualmente você pode ter que ter uma atenção especial a mais na tua dieta por conta disso, mas não é impossível, é só diferente, é uma forma diferente que requer um cuidado especial. Se você precisou já de algum desses fármacos aqui, a gente considera uma rota de exposição, né, que não é por dieta, né? Você, por exemplo, está sendo tratado por alguma condição, você acaba tendo que receber o que a gente chama de metalofármaco, né, um fármaco que tem um íon metálico dentro dele, como, por exemplo, ferro, mas pode ser vários outros metais também. Um comum, né, é um suplemento como, por exemplo, o Noripurum, né, por exemplo, gestantes, né, que o caso de uma gestante é um caso muito típico, né, ela está lá, de repente, está crescendo um outro ser humano dentro do corpo da mãe, e, obviamente, a dieta normal da mãe já não é mais suficiente para a mãe e para o filho, então a mãe tem que ter um cuidado especial com a dieta, e algumas vezes o médico, o ginecologista, ele pode recomendar uma suplementação, usando, por exemplo, Noripurum, outros compostos, não estou aqui fazendo propaganda de nenhum deles, que é basicamente ferro formando quelatos com aminoácidos ou com açúcares, né? Que tem uma taxa de absorção muito rápida, né? Você pode rapidamente repor já os seus estoques de ferro e manter eles numa situação normal. Isso aqui já é um pouco mais drástico, né? Mas em caso de emergências hipertensivas, você pode usar o chamado nitroprussiato de sódio, que é um composto de ferro, que rapidamente tem um efeito hipotensor. E isso aqui ainda, até onde eu sei, isso aqui foi proposto, né, o uso de nanomateriais magnéticos de ferro para uso como agente diagnóstico, para você conseguir, por exemplo, fazer esse nanomaterial carregar uma droga e você, depois com um ímã, você fazer ela concentrar numa parte do corpo, em vez de deixar aquilo exposto pelo corpo inteiro, o que teria um efeito interessante
de diminuir dose, mas enfim, são rotas possíveis ainda. Isso aqui eu peço perdão, eu sei que está em inglês, mas eu quero só rapidamente explicar o que acontece, né? Então, isso aqui é uma célula em azul, está representando o que acontece no nosso intestino, né? No interócito do nosso intestino. Então, desse lado aqui está o lado que tem contato com a comida, e desse outro lado da célula está o lado que tem contato com a corrente sanguínea. Então, o ferro da nossa dieta, ele pode ser ferro M ou ferro não M, sei lá, um suplemento de ferro, alguma outra coisa que você comeu lá, que não era ferro na forma M. O ferro M, ele tem uma rota de internalização para a célula que ainda não é totalmente bem conhecida, mas que depois aqui dentro ele pode ser degradado e pode ser estocado ou transferido para fora da célula. Então, eu vou falar dessa proteína da ferritina já já. Tem uma proteína, a gente chama de exportadora de ferro, que é a ferroportina. Esse ferro, aqui dentro, a célula, curiosamente, dentro dela, o ambiente é redutor, não é tão oxidante quanto fora da célula. Até porque, provavelmente, talvez seja uma memória evolutiva do que a gente tinha no começo da vida na Terra, né? Que era redutor e não oxidante. O ferro não M, se ele for ferro 3, ele vai ter que ser reduzido a ferro 2, ele tem que ser, antes de ele poder entrar na célula, ele precisa passar por esse processo aqui de conversão, ele é internalizado, ele também pode ser estocado nessa proteína ferritina, ou se não, exportado para a corrente sanguínea, onde o ferro 2 ele vai ser oxidado a ferro 3, e aí capturado por uma proteína de transporte, que é a transferrina, o nome mais simples possível, não existe. Tem outros agentes que regulam aqui, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. A transferrina é essa proteína que transporta ferro pelo nosso corpo, né? Então ela tem essa forma verdinha, é quando ela está aberta esperando se ligar com o átomo de ferro. Quando essa bolinha laranja, que é o átomo de ferro, entra nela, ela fecha e assume essa forma avermelhada, como se fosse um alçapão, uma planta carnívora, segurando o ferro aqui dentro, né? O ferro fica preso entre vários aminoácidos aqui do lado. Ela funciona, a transferrina, como uma espécie de carro forte, que transporta o ferro, que é um metal muito precioso, para a gente é muito mais importante ter ferro do que ter ouro, né? Aliás, o ouro é tóxico, né, para todos os processos biológicos. Então, ela funciona como uma espécie de carro forte, que vai pegar o ferro que está sendo exportado lá pelo intestino e transportar para o tecido que lhe seja necessário. Se esse ferro não tiver sendo imediatamente necessário, a célula pode optar por estocar num almoxarifado molecular chamado ferritina, que é uma proteína que parece uma bola de futebol, ela é oca, né? Se você cortar ela aqui no meio, parece uma bola oca, onde o ferro é guardado como mineral, é como se fossem uns cristalzinhos de tamanho nanométrico, que vão sendo depositados um em cima do outro, para manter ele numa forma pouco reativa, né? Porque lembra, né, quando eu falei que ele está polimerizado, ele fica pouco reativo. Então isso aqui é um jeito de você guardar o ferro, que é importante, mas, ao mesmo tempo, você tem o ferro, mas sem os perigos que ele tem se ele tivesse dissolvido, né? A ferritina, para quem é da minha época, vai reconhecer isso aqui, a caixa forte do tio Patinhas, né? De novo, para efeitos biológicos, é muito mais importante você guardar ferro do que ouro, né? Eu gosto desse exemplo aqui porque, assim como no caso da caixa forte, também são poucos buracos, poucos poros através dos quais as moléculas podem entrar para ir lá e pegar ferro e tirar da ferritina, né? Que no caso da caixa forte, entradas assim e tal, e você só através de poucos pontos, poucos checkpoints, você consegue entrar e tirar ferro. Uma das principais proteínas que está envolvida, ou a maior parte do ferro, talvez agora, do nosso corpo, esteja empacado na hemoglobina, que é essa proteína que transporta o oxigênio que a gente respira. Olha só que interessante, a hemoglobina, ela tem esse grupo M também, é o que faz o oxigênio, é o que transporta o oxigênio no nosso corpo. O oxigênio que você respira, ele entra aqui nessa proteína, vai aqui no ferro e pum, liga com ele, e esse treco todo é transportado para o resto do corpo, né? O oxigênio é transportado dessa forma para o resto do corpo. Infelizmente, não só o oxigênio, né, o monóxido de carbono e o cianeto também são transportados pela hemoglobina, até de uma forma mais estável do que o oxigênio, por isso que eles são venenos muito perigosos, porque depois que eles estão ligados aqui no lugar do oxigênio, o oxigênio não consegue mais entrar. E também, finalmente, só umas proteínas aqui um pouco menos conhecidas, mas que são essas proteínas chamadas de ferro e enxofre, que elas têm uma característica formar cubinhos, estruturas quase cúbicas aqui, onde você tem
em cada canto aqui, um átomo de ferro de enxofre, né, que se alternam. Essas proteínas, elas são presentes nas bactérias mais antigas que a gente conhece, e em nós também. Esses processos, essas proteínas, elas participam de processos, como, por exemplo, da respiração celular. Então, assim, a natureza, ela tem essa, né, de, se deu certo, né, tá funcionando o negócio, todos os organismos que evoluem a partir daquilo continuam, em princípio, continuam usando, né, ou seja, basicamente o esquema em molécula que está ganhando não se mexe, né? Em sistema biológico que está sendo eficiente, mantém ele aí, a menos que apareça alguma coisa mais interessante. Então, todos esses, a hemoglobina, né? Então, assim, transporte de oxigênio, catálise enzimática, respiração celular, basicamente em tudo isso o ferro está presente, né? Então, tudo que seja combater fadiga, melhorar o sistema imune, melhorar a concentração, vai depender, em última análise, de alguma enzima baseada em ferro. 2% dos genes do nosso organismo codificam proteínas que dependem de ferro, né? Isso é bastante coisa, né? Bem mais do que qualquer outro metal de transição. Desses 2%, então, metade são M-proteínas, né, como, por exemplo, a hemoglobina, mas várias outras, citocromos, etc., que dependem daquela bolacha lá do grupo M, lá que eu estava falando antes. 17% estão envolvidos em proteínas ferro e enxofre, 35% em o ferro sozinho, sem nenhum outro tipo de, como, por exemplo, a transferrina, né, que não tem uma estrutura bonitinha do lado, né. De todas as enzimas do corpo humano, 6,5% delas dependem de ferro. Ou seja, o ferro realmente é um elemento muito importante que a gente não pode prescindir na nossa dieta. Quando a gente ingere ferro na dieta, esse ferro ele é liberado pelo intestino e se liga na transferrina, então daqui ele vai ser distribuído para todos os outros tecidos do corpo que estejam necessitando. Então vai para o fígado, para fazer enzimas, aí o fígado é a máquina que produz, uma fábrica que produz a grande maioria, uma ampla gama de moléculas importantes para o nosso corpo, vão para o músculo, onde vão integrar, por exemplo, a mioglobina, vão para o feto, vão para os eritrócitos, e, enfim, vão para onde seja necessário. Uma pessoa normal, né, um adulto normal do sexo masculino saudável, sem nenhum problema de metabolismo de ferro, ele tem pouco mais de ferro do que uma mulher, basicamente por conta de que homens em geral têm uma massa muscular maior do que a da mulher, então você acaba tendo, e tem mais, portanto, mais ferro na mioglobina. Todo dia a gente perde um pouquinho de ferro por vários processos, vamos dizer assim, acidentais ou espúrios, né? Por exemplo, todo dia a gente perde células da pele por escamação. Nessas células, o ferro que está nelas, ele é perdido, ele vai embora. Um pouco vai pela urina. Mulheres aí, durante o período fértil, elas, uma vez por mês, às vezes tem uma perda considerável de ferro na menstruação. Sei lá, um dia, um sangramento acidental, você está lá um dia descascando uma laranja, e, sei lá, sem querer corta o pescoço junto, enfim, porque você pode ser talvez tão desastrado quanto eu. Então, por essas e por outras, existe uma estimativa, na média, de que uma pessoa normal, em média, um adulto normal, precisa de 18 miligramas de ferro por dia. Esse valor pode ser um pouquinho diferente, depende da fonte que vocês forem consultar. Obviamente, se você é um esportista com uma demanda de ferro, uma demanda energética muito maior, você pode ter que ajustar isso para as suas necessidades específicas, né? A coisa importante de reparar agora, que eu queria que isso aqui fosse um recado que não fosse esquecido, é que, assim, o nosso corpo não tem nenhum jeito de dedicado, planejado, desenhado para perder ferro. Assim como você não tem nenhum... pensa assim, o ferro é um elemento muito difícil de ser mobilizado do ambiente, né? Você precisa lá de uma bactéria que produzir uma molécula que é capaz de dissolver a pedra e trazer aquele ferro para dentro da cadeia trófica. Então, é um metal que dá trabalho mobilizar. Então, não faz sentido você desenvolver uma estratégia fisiológica para perder ferro. Pelo contrário, tudo que a gente tem está querendo segurar o ferro dentro da gente, porque a gente nunca sabe quando vai ser épocas de vacas magras. A gente tem essa ferritina, a gente criou, vamos dizer assim, uma proteína só para guardar ferro para a época de vacas magras, né? Então,
Isso diz muito a respeito da estratégia biológica. Assim como a gente não tem um jeito dedicado de perder dinheiro, né? Fala, nossa, ninguém fala assim, nossa, tô com um problema sério, tô com muito dinheiro no banco, aqui preciso gastar, porque senão o quê, né? Ninguém tem esse problema de ter muito dinheiro no banco, né? Você, normalmente, o contrário, quanto mais dinheiro você puder segurar para você, você vai preferir. Você não vai bolar um jeito de gastar dinheiro só para manter um saldo na tua conta, né? Então, o ferro é mantido num equilíbrio, e esse equilíbrio ele pode ser afetado por uma série de coisas, né? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas, assim, o ferro, quando ele está ligado aqui na transferrina, ele parece o Mickey Mouse aqui, né? Então, você tem a transferrina com os 2 átomos de ferro, ela é internalizada por uma célula normal que está precisando de ferro, né? Se a célula está precisando de ferro, ela põe aqui na membrana dela um receptor de transferrina, para a transferrina que está com ferro saber que ela precisa ligar lá e isso tudo ser internalizado. Isso aqui forma um endossoma, isso aqui é invaginado para dentro da célula, e aqui dentro o ferro é solto, ele sai da transferrina, e aqui é o ponto crítico desse processo. Nesse ponto em que o ferro sai da transferrina, ele, por uma ou 2 horas, ele fica numa forma química altamente reativa, onde ele ainda não está nem estocado onde ele deveria estar, ou ele nem foi exportado para correntes circulatórias, se for o caso, ou ele nem foi recrutado para uma função biológica específica. É o que a gente chama de ferro lábio, um reservatório de ferro lábio. Isso aqui é mais ou menos quando você está no aeroporto, na rodoviária, esperando o teu voo, teu ônibus ir embora, né? Você tem que estar lá, você nem está no lugar que você queria ir, mas já não está mais no lugar de onde você veio, você está numa fase de trânsito, e às vezes depende extremamente irritado e reativo, né? Então, nesse sentido, você acaba tendo uma analogia meio podre, mas enfim, esse reservatório de ferro é uma forma de ferro, isso é uma característica do metabolismo de ferro nosso, você poderia chamar que é um defeito, talvez, do metabolismo de ferro, que é nessa hora que esse ferro ele pode catalisar a reação de Fenton. É nessa hora que esse ferro pode dar bode, pode causar transtornos metabólicos, né? Então, mas enfim, é desse jeito, o ferro, ele é exportado, ele é largado e não imediatamente consumido, não imediatamente destinado, isso pode dar problemas. Então, o ferro, ele pode prejudicar a tua saúde, a tua vida, por várias formas possíveis, né? Tem várias formas do ferro diminuir a sua qualidade de vida. Obviamente, se você manter uma dieta adequada, tal, com ferro, você tem suas necessidades e você não tem nenhum problema nutricional ou de metabolismo de ferro, em princípio você está numa boa. Mas, tanto a falta quanto o excesso de ferro podem causar ou perda de qualidade de vida ou eventualmente até a morte, né, se não forem consertadas. A principal problema do metabolismo de ferro é a falta de ferro na dieta, né? O principal problema do desequilíbrio de ferro é a falta de ferro. Então, a chamada anemia ferropriva. E aqui só um detalhe de definições, né? Anemia, quando a gente fala anemia, normalmente, no dia a dia, a gente está pensando na anemia ferropriva. Preciso de ferro porque eu estou com anemia. Anemia, na verdade, é um problema ou falta de eritrócitos ou de problemas da hemoglobina. Tá? Uma das formas de você desenvolver problemas de hemoglobina, mas não a única, uma delas é falta de ferro, porque sem o ferro a hemoglobina fica pelada, vamos dizer assim, ela não tem mais efeito de transporte de oxigênio, então a pessoa não consegue transportar oxigênio, tem fadiga e tal, vai subir uma escada e começa a apresentar falta de ar, tal, por conta disso, né, por falta de ferro, nesse sentido. Esse mapa, então, está mostrando uma estimativa da Organização Mundial de Saúde de quantos anos uma população de cada um desses países, em média, está perdendo de vida por conta da falta de ferro, dessa doença específica, né? Então, se eu pego uma população, 100 mil pessoas no Brasil estão perdendo mais ou menos 50 anos de vida por falta de ferro. Quanto mais quente essa cor, pior a situação, né? Então, por exemplo, na Papua Nova Guiné, no Laos, aqui na Libéria, enfim,
você pode estar perdendo mais, essa população de 100 mil habitantes pode estar perdendo 1000 anos de vida, assim, é bastante coisa, né, se você pensar no total dessa população. Então, a gente aqui no Brasil até que está numa situação relativamente boa, porque a gente aqui no Brasil, a gente infelizmente ainda tem uma dieta, o normal da população é ter uma dieta relativamente saudável, a gente come arroz, feijão, carne, a gente não fica só comendo tranqueiro o tempo todo, né, como é o caso, talvez, de alguns dos nossos vizinhos aqui do norte desenvolvido, né, então, nesse sentido, a gente está bem. Corrigir a falta de ferro na dieta pode ser feito de várias formas diferentes, né? Então, a mesma Organização Mundial de Saúde, ela descreve 3 métodos, né, para você aumentar, eu vou aqui estar falando de qualquer micronutriente, mas também, obviamente, vale por causa do ferro. O primeiro e mais simples é a diversificação da dieta. Infelizmente, a gente sabe que a grande maioria dessas pessoas, principalmente mulheres e crianças, desses países que têm problema, que estão mal nesse mapa aí de falta de ferro, o problema é porque essas pessoas não têm acesso a uma alimentação saudável de qualidade, não têm acesso a proteína de qualidade, não têm acesso a carne, não têm acesso a peixe, a carne. Então, por falta de condições econômicas, muitas vezes. Às vezes é problema cultural, né? Como talvez o caso dos Estados Unidos, eu não sei se é exatamente por isso, né, mas não é exatamente falta de dinheiro, mas talvez falta um pouco de cultura de que você precisa comer coisas mais saudáveis. Né? Então, a diversificação da dieta, você tem que aumentar a quantidade e principalmente a qualidade, né, porque você pode comer muito, mas comer mal, né? Desses alimentos que têm micronutrientes, que seria o ideal, né, você não precisaria consumir nada, além a tua própria alimentação te trataria, te curaria. Mas isso é mais um problema social, econômico do que químico, provavelmente, né? Outra estratégia é a fortificação alimentar. A fortificação é basicamente você pegar um alimento processado, como por exemplo a farinha, que aqui no Brasil é o caso, e toda farinha de trigo, toda farinha que for produzida no Brasil, ela é fortificada com ferro, e aqui no caso são micropartículas de ferro metálico. É curioso, né? Mas é ferro metálico que é usado. Então, aí qualquer pessoa que comer um pão, que comer um bolo, ela vai estar adquirindo esse ferro. O que a gente faz também no mundo inteiro com iodo no sal, né, para você evitar problema de bócio, todo sal de consumo humano é tratado com iodo, né, é o chamado sal iodado. Então, quer você esteja precisando, quer não, você é tratado, vamos dizer assim, é mais preventivo do que qualquer outra coisa. Você acaba não tendo tanto problema. Você mantém a população saudável em termos gerais, né? E você pode fazer isso também no caso do ferro, cozinhando com coisa de ferro. E aqui tem uma empresa que, de novo, né, não estou fazendo propaganda, não ganho nada deles, não tenho nada a ver com a empresa, mas acho uma ideia bem interessante, né, que é uma empresa canadense que ela vende para países em desenvolvimento um peixinho da sorte de ferro, que a ideia é dar para a criança esse brinquedo, vamos dizer assim, porque para a criança falar para a mãe na hora que for cozinhar, não esquece de botar o peixinho da sorte na comida, que tal, para a mãe poder cozinhar. A panela de ferro às vezes é meio cara, né? Uma panela de ferro boa às vezes é cara, então o pessoal... Então esse peixinho, então a estratégia interessante deles é engajar a criança, né? Apelar para o imaginário da criança para desenvolver uma atitude que vai ser importante até para a própria saúde dela, né? Então isso acaba tendo um efeito, esse ferro da panela, do prego, do peixinho da sorte, aí ele vai se dissolvendo, e usando isso diariamente, você acaba tendo uma reposição, uma contribuição para estabilizar os seus níveis de ferro. E, finalmente, a suplementação, que é já uma intervenção quase que farmacológica, né, quando você faz aquilo que eu tinha mencionado com o caso da gestante, né, uma gestante, um atleta de alto desempenho, ele precisa de uma injeção, uma coisa que seja rápida, né, que você administra um suplemento, ele é uma forma desse micronutriente de alta biodisponibilidade e rápida absorção pelo organismo, né. Só que aí isso aqui já são, diferente de você colocar ferro na farinha, isso aqui já é bem mais caro, né, e bem mais, aí realmente deveria pelo menos ser acompanhado de um especialista, seja médico, nutricionista, para você não ter problema também de depois acabar tendo super vitaminose, um aumento excessivo da concentração desses nutrientes.
que não é bom, por um motivo que eu vou começar a falar agora. O caso do ferro, ele tem um outro problema do outro lado do espectro, um lado a gente tem a falta, do outro lado tem o excesso, que é a sobrecarga. Se a falta de ferro é relativamente simples de resolver, porque você tem que, a pessoa com uma mudança de dieta ela é capaz de melhorar, ou, sei lá, fortificando a alimentação básica daquela população, aquilo é capaz de manter estável. Claro, a pessoa pode ter doenças como a doença de Crohn, uma doença que impede ela de absorver, aí sim vai ter que realmente ter um acompanhamento médico. Mas a sobrecarga de ferro é um problema um pouco mais chato de resolver, porque, como eu falei, o nosso organismo ele não tem como se livrar de excesso de ferro. E se, por algum motivo, a gente tem alguma doença que vai causar uma sobrecarga de ferro, a gente precisa tratar isso, senão, rapidamente, a gente vai começar a ter problema de estresse oxidativo. São duas formas, né, que a gente tem de ter sobrecarga de ferro. A primeira, que seria uma forma hereditária, então, são doenças diretamente relacionadas com o metabolismo de ferro, como, por exemplo, a hemocromatose hereditária, onde o organismo perde aquele controle de absorção, que eu falei, né, você tem a transferrina lá, passeando com o ferro, tem o transportador lá, que se ele estiver aberto, a transferrina liga e é absorvida pela célula. Na hemocromatose hereditária, esse transportador está sempre aberto, por mais que você não esteja precisando de ferro, ele está sempre capturando ferro da tua dieta, então você pode ter um aumento nas suas concentrações de ferro. E a outra forma de você ter sobrecarga de ferro é a chamada secundária, que é a adquirida. Você está tratando uma doença e, sem querer, ou por tabela, ou por efeito desse tratamento, você acaba tendo uma sobrecarga de ferro. Então, por exemplo, é o caso das talassemias. Né? As talassemias são doenças causadas por mutações da hemoglobina, tem vários níveis, né? vários graus de seriedade. Alguns a pessoa nem sabe que tem, outras a pessoa precisa receber transfusões de sangue pelo resto da vida. A hemoglobina dos pacientes de talassemia, ela pode estar afetada de tal forma que aquela hemoglobina não consegue mais transportar oxigênio, ou não consegue transportar com a mesma eficiência. Então, essa pessoa precisa receber transfusões de sangue com uma frequência muito grande e é crônica pelo resto da vida, né, porque não tem cura isso ainda. Então, cada vez que essa pessoa recebe uma bolsa de sangue, ela está recebendo ferro que estava naquela bolsa de sangue, além do ferro que ela já tinha no corpo dela. Não é tão comum, né, mas você pode, de repente, se envenenar, né, ingestão tóxica de ferro, né, não sei, poderia acontecer também. Então, em todos esses casos de sobrecarga de ferro, a capacidade da tua transferrina, da tua ferritina, ela é rapidamente sobrepujada e esse ferro começa literalmente a sair pelo ladrão. Os teus sistemas biológicos dedicados, né, as moléculas que foram desenhadas para segurar o ferro numa forma bem comportada, elas estão todas saturadas e o ferro continua vindo. E esse ferro começa a se acumular no resto do teu corpo de formas que a gente chama de lábio, que são formas rapidamente reativas, né, que vão causar aqueles problemas que eu mencionei de estresse oxidativo. Estava falando da transfusão, né, eu vou só mostrar aqui para vocês, né, uma continha simples, né, uma pessoa que tem a talassemia, ela precisa fazer, em média, né, ela pode fazer umas 45, receber umas 40 unidades de sangue por ano, né, então é bastante coisa, se for parar para pensar, né, então são transfusões crônicas que essa pessoa tem que passar. Então, um ano só do ferro que está em bolsa de sangue, ela já tem 9 gramas de ferro, né, mais o ferro que ela tem na dieta. Se estima que depois de 10 a 20 transfusões, ou seja, em um trimestre, no primeiro semestre desse regime, do primeiro ano, né, desse regime de transfusões, essa pessoa já vai ter que vai estar com sobrecarga de ferro, né, e, enfim, é uma consequência inescapável, né, dessas transfusões. O que acontece, né, quando o ferro está ligado na transferrina, ele entra de uma maneira bem comportada, organizada, controlada dentro da célula, ele libera esse ferro naquela forma de ferro lábio que eu falei antes, né, que é aquela forma que está em trânsito ainda, depois vai ser armazenado, vai para uma molécula que precisa desse ferro para alguma coisa.
O problema do ferro lábil é que ele pode entrar por qualquer lado, que ele não tem um acesso controlado. Então, rapidamente, aquele reservatório de ferro, que eu chamei de defeito, de desenho nosso, aquele reservatório de ferro lábil, ele começa a ficar muito inchado. Então sobrecarrega a capacidade de armazenamento, sobrecarrega a capacidade de usar aquilo de uma maneira inteligente, e começa a ter geração de radicais livres e dano a organelas dentro do corpo, né? Por exemplo, né, esse ferro ele pode, dentro da célula, ele rapidamente pode ser reduzido ferro 3, que é esse vermelhinho, para ferro 2, que é o laranjinho, causar a formação de espécies reativas de oxigênio através do peróxido que vem da respiração celular, por decorrência da respiração celular, aqui das mitocôndrias. E aí esse radical hidroxila ele vai poder atacar lipídios, pode atacar mitocôndria, pode atacar lisossomo, proteína, DNA, pode atacar tudo, né? E causando morte das células. Morte de umas células, com o tempo pode ser a morte de um tecido, e com o tempo pode ser o comprometimento de um órgão inteiro. Então, por exemplo, a pessoa pode ter cirrose hepática sem nunca ter tomado uma gota de álcool na vida, né? É assim de grave o negócio. Pode ter efeitos cardíacos também muito sérios, né? Então, a sobrecarga de ferro, ela não é uma coisa que pode ser ignorada, né? Então, nesse caso, ela é um mal que precisa ser resolvido. Além do que, como se não bastasse o problema da sobrecarga dentro do corpo, o ferro, excesso de ferro, ferro fora desses compartimentos corretos, ele pode aumentar a sua chance de infecção, por um motivo muito simples. A gente, né, nós humanos, precisamos de ferro. Bactérias, fungos, vírus, vírus talvez é um pouco mais difícil, mas todos esses outros organismos precisam de ferro também. O ferro não é só essencial para a gente. Então, uma pessoa que tem muito ferro sobrando no sangue, o sangue dessa pessoa é uma espécie de chamariz, é uma espécie de caldo de cultura para organismos infecciosos, né? Como, infelizmente, a gente já descobriu através de alguns casos aí ao longo da história, né? Na Somália, onde refugiados que estavam numa condição higiênica, sanitária muito ruim, né? E estavam, obviamente, com anemia, ferropriva, né? Porque estava faltando tudo, inclusive ferro. Aí receberam suplementação de ferro, e aqueles que receberam suplementação, esses refugiados que receberam, acabaram sendo mais propensos, 5 vezes mais propensos a ter infecções como, por exemplo, malária, né? Crianças na Tanzânia, né, nessa ilha de Pemba também, que estavam passando aí por um processo de já quase desnutrição, foram suplementadas, e algumas dessas crianças, inclusive essa triagem, né, até parou, né, porque algumas crianças até morreram por conta disso, né? Então falou, morreu por causa de... Mas não estava com falta de ferro, né? Como que morreu, né? E há pessoas que têm, isso se sabe, né, portadores de hemocromatose hereditária, desculpa a abreviatura aqui, elas podem ter uma vulnerabilidade aumentada, por exemplo, à cólera, né, a alguns outros organismos infectantes. Então, por que isso acontece? Porque os organismos invasores, eles conseguem ter uma batalha molecular, uma batalha química muito interessante acontecendo entre a gente e esses invasores. Se a gente não tivesse nenhuma sobrecarga de ferro, a gente tem o ferro guardado aqui, por exemplo, na transferrina, né, naquele carro forte lá que eu tinha mencionado. A enterobactina, esse quelante que eu falei antes, que é produzido por algumas bactérias aí patogênicas, ela consegue entrar aqui na transferrina e arrombar a transferrina e tirar o ferro e formar esse composto aqui, a ferroenterobactina. Ela consegue dissolver pedra, né? Talvez quanto mais consegue arrancar o ferro dessa proteína. Os organismos invadidos, eles desenvolveram uma estratégia que se dá por essa proteína chamada siderocalina, que tudo bem, eu não consigo tirar o ferro daqui, porque eu não sou uma bactéria, mas eu posso isolar esse composto aqui de tal forma que a bactéria também não consiga pegar mais ele, né? Formando esse composto aqui de siderocalina com ferro, onde todo esse trambolho aqui é essa coisinha aqui dentro. Então, é como se o ferro fosse reembrulhado. O ferro aqui é embrulhado por um quelante, aqui o quelante de ferro é embrulhado por uma proteína que não deixa esse ferro sair de dentro. Aí, então, outros organismos invasores, para driblar esse efeito de patrulha aqui da siderocalina,
A siderocalina pensa assim, olha, já que eu não consigo, se eu não posso usar, ninguém mais pode usar esse ferro aqui. Aí, outros organismos já desenvolveram uma capacidade de modificar quimicamente a enterobactina, colocando aqui, por exemplo, um resíduo de açúcar, para fazer com que, e repara que sem mudar os átomos que ligam com ferro. Os átomos que ligam com ferro continuam os mesmos, a afinidade por ferro continua igual de alta, mas agora a molécula tem esses penduricalhos aqui de açúcar nela. Esses penduricalhos de açúcar servem para fazer com que esse composto aqui já não encaixe mais na siderocalina. Então, a siderocalina não consegue mais proteger, não consegue mais roubar esse negócio, e aí o organismo infectante pode depois pegar e abrir esse negócio e tirar o ferro lá de dentro. Então, é uma batalha, um cabo de guerra aqui molecular muito interessante. A gente agora talvez precise evoluir uma nova estratégia de combater, por exemplo, a salmoquelina. Então, a sobrecarga de ferro, ela precisa ser tratada. Então, como eu falei, o tratamento já é um pouco mais difícil de fazer do que o tratamento da falta de ferro, né? Ele pode provocar estresse oxidativo, pode aumentar a propensão a infecções. Uma forma muito simples mais invasiva, né? Simples, mais invasiva de fazer isso é a flebotomia ou a sangria terapêutica, né? Que aqui eu peço licença para usar um slide de um colega, um hematologista, o professor Flávio Naum, que é basicamente uma doação de sangue, só que aqui, em vez de você fazer isso pela bondade do seu coração, você está fazendo isso como uma forma de terapia, como um tratamento para você, né, para você se livrar desse ferro que tiver ainda em circulação. Né. A gente, às vezes, tende a ficar um pouco de medo, né, de fazer doação de sangue, mas, enfim, isso obviamente não funciona com ímã, não funciona com... antigamente se fazia com um monte de coisa, se fazia com sanguessuga. Curiosamente, não sei se sanguessuga teria efeito para tratamento de sobrecarga de ferro. Espero que não, porque isso aí parece extremamente nojento de se fazer, mas enfim. É um tratamento invasivo, né? Por mais que a gente faça isso numa condição hospitalar adequada, é diferente de tratar anemia ferropriva, que em princípio você precisaria se alimentar melhor, né, talvez. Outro tratamento é chamado terapia de quelação, onde você administra um quelante, uma molécula que tem alta afinidade por ferro, e de preferência seja seletiva para ferro, ou seja, ela não vai tirar cobre, não vai tirar zinco, não vai tirar cobalto, não vai tirar os outros metais que você precisa. Isso se consegue fazer, relativamente fácil. Existem 3, né? A primeira que entrou em uso clínico foi a deferoxamina, ou desferroxamina, ou desferal, depende da preferência, que é um sideróforo, uma molécula que transporta ferro de origem bacteriana também. Ela é produzida por bactérias e ela foi o primeiro quelante de ferro usado, acho que foi, se não me engano, quase nos 70, 80 anos atrás, enfim, na década de 40, alguma coisa por aí. A desferroxamina, ela tem um problema que ela só é ativa por injeção, ela não é ativa via oral, ela precisa ser injetada, e ela tem um tempo de depuração muito curto, ela é rapidamente excretada, então você não pode administrar, você não pode injetar muito rápido, porque senão muito rapidamente ela vai ser excretada. Então, ela precisa ser injetada, injeções longas, né, de até 8 horas por dia, e isso precisa ser feito de 5 a 7 dias por semana, por toda a vida. É um tratamento bastante desconfortável, né. Mais desconfortável ainda é o preço, né? Nos Estados Unidos, se estima que um curso de tratamento com desferroxamina pode custar $200, né? E aqui no Brasil, no SUS, é gratuito, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente ter em mente, que o SUS protege aqui a nossa saúde é um desenho muito bom para fazer com que a gente tenha acesso à medicação de qualidade. Aqui mostra essas bombas de injeção aqui da desferroxamina, né? Então, desde pequena, às vezes a criança, depende se ela é talassêmica, também já está precisando, enfim, é desconfortável, né? 2 outros quelantes, a deferiprona e o deferazirox, eles são sintéticos, né? Eles não são de origem natural, e eles têm a vantagem de ser ativos via oral. E também, de novo, né, tanto a deferiprona, a deferazirox, a deferoxamina, todos eles são disponibilizados aqui no Brasil pelo SUS. Vocês vão ter que vender sua casa para fazer um tratamento de terapia de quelação.
Outras aplicações possíveis de quelantes de ferro são um reposicionamento desses quelantes, por assim dizer, que ainda não são aprovados para uso, mas que são ideias interessantes que a gente poderia ter no futuro, seria usar os quelantes de ferro como agentes anticâncer, antitumorais ou anti-infectivos. Porque qual que é a ideia? Eu já falei, né? Bactérias, pessoas, cachorros, gatos, tubarões, todo mundo precisa de ferro. Câncer também precisa de ferro. E como toda célula cancerosa, ele precisa de todos os nutrientes muito rapidamente. E todos os agentes infectivos que a gente tem, né, dentro do nosso corpo também precisam de ferro. Então a ideia é você usar um quelante de ferro, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nessas células de câncer ou nos seus agentes infectantes e vai levar esse ferro embora e vai causar a morte desses organismos. Né? A estratégia é relativamente muito simples. Então você usaria uma terapia de quelação não para tratar a sobrecarga de ferro, mas para tratar, por exemplo, um câncer. Se isso é viável ou não, depende de testes clínicos, etc. Às vezes pode ser até uma ideia conceitualmente interessante, mas na prática não dá muito certo, ou demorar muito para fazer efeito, ou o efeito ser muito reduzido, enfim. Por isso que precisa fazer triagem clínica. Mas a ideia de reposicionamento de fármacos é uma ideia interessante, porque tem uma vantagem. Em vez de você ter que desenvolver uma outra molécula totalmente diferente para tratar uma outra dose, e ter que fazer todos os testes de segurança que você já teve que fazer para a primeira, que isso gasta um dinheirão absurdo, você pega um fármaco que já existe, já foi testado, já sabe que é seguro, já sabe que foi aprovado, e só muda a ideia da aplicação dele. Então você só precisa testar a eficiência contra aquela doença, você não precisa mais provar que ele é seguro, isso tudo já foi feito antes. A terapia de quelação, ela é um desses alvos da pseudociência, né, dessas coisas que parecem científicas, né, que usam palavras, usam imagens científicas, mas que de científico tem muito pouco, que não tem nada do rigor da pesquisa científica, né. Então, nas minhas andanças, eu já me deparei com coisas chamadas de terapia de quelação, que não são quelação porque não estão envolvendo um processo de formação de uma molécula com íon metálico, e que absolutamente não tem nenhuma evidência clínica que servem para aquilo que estão dizendo, né, então, já vi isso para desobstruir a artéria, né, falar, olha, se você está com um problema de obstrução de artéria, você precisa rapidamente procurar um médico, né, porque não é tomando alguma coisa que você nem sabe exatamente qual é o efeito que vai desobstruir, até porque um quelante, ele tira metal do corpo, ele não tira a gordura da tua artéria, tá? Então assim, ou não diretamente, pode ser que ele tenha um efeito indireto, mas aí você precisa realmente consultar um médico, ler a bula do remédio lá para ver se isso faz algum sentido. Autismo, né, eu realmente não entendo a relação que terapia de quelação pode ter para tratamento de autismo, né, porque imagino que no começo, né, o pessoal ficava com medo de que vacina causa autismo, essa coisa, né, porque a vacina antigamente tinha um pouquinho de mercúrio, né, que era usado, o mertiolate, que era usado lá, o tinerossal, que era usado como preservativo, mas uma quantidade muito baixa. Então, então se a vacina causou autismo, então foi por causa do mercúrio, então se eu colocar um quelante, o quelante liga com mercúrio, tá certo, se tivesse mercúrio lá, eu ligaria, e aí o autismo seria revertido de alguma forma, mas enfim, isso não faz muito sentido. E administrar o que a gente chama de quelantes errados, né? Então, em química, os químicos em geral eles ficam muito chateados quando as pessoas coloca tudo no mesmo saco, né? Então, por exemplo, o EDTA, aquele quelante que eu falei, ele pode ter uma forma totalmente protonada, pode ter uma forma com meio neutralizada, meio protonada, pode ter uma forma totalmente desprotonada, pode ser desprotonada com sódio, com cálcio. Então, tudo EDTA, sabia? Tá escrito EDTA, então é tudo EDTA. Não é exatamente a mesma coisa, né? Não é porque... então, assim, às vezes o EDTA, por exemplo, né, ele pode retirar cálcio do corpo, né? Então, a ideia é simplesmente quando você vai usar EDTA para uma quelação, né, que eu já falei que não é bom para ferro, mas para outro metal, você simplesmente coloca o cálcio, o EDTA com cálcio, porque ele rouba o metal que ele foi lá para roubar e deixa cálcio no lugar, então mal não vai fazer, né? Então, cuidado, né, com esses assim, alertas aí de tratamentos milagrosos para coisas que são muito complicadas de resolver. Se elas são complicadas, infelizmente, é porque a gente ainda não entende direito, né? Então, existe uma tentação da gente querer resolver problemas complicados com soluções simples, que é bonito, mas, infelizmente, na imensa maioria dos casos, não funciona, né?
fazer aqui concluir, então, só apresentando aqui um pouquinho, né, isso aqui é o pessoal que já trabalhou, ou ainda está trabalhando no laboratório, existem caras repetidas aqui, né, nosso laboratório aqui no Instituto de Química da USP, a gente trabalha com metais essenciais, a toxicidade desses metais essenciais, temos desenvolvido pesquisa já ao longo dos últimos 15 anos, e seja propondo novos quelantes, por modificação em quelantes que já são aprovados, propondo novos usos para outros quelantes que já são conhecidos, fazendo chegar aos organismos infectantes metais tóxicos em vez de ferro, né? Então a ideia, já que a enterobactina, por exemplo, a bactéria está esperando receber ferro, a gente coloca um metal tóxico dentro dela para entrar e fazer boom lá dentro. A gente tem prospectado quelantes de origem marinha e a gente tem estudado também recentemente o efeito do ferro, desses quelatos de ferro na resiliência de corais, né, para aí uma pegada talvez um pouco mais ambiental, onde a gente está interessado no processo de favorecimento, de fortalecimento dos corais contra episódios de branqueamento, né, que é um problema muito sério. Todos esses alunos, sem exceção, que trabalharam aqui no laboratório ao longo dos últimos anos, eles receberam bolsas, né, foram bolsistas, seja de iniciação científica, seja de mestrado, de doutorado, vários deles já são professores, depois que terminaram sua pós-graduação aqui, já são professores aqui no Brasil e até no exterior, né, então a gente já exportou professores, a gente já tem professores aqui já formados pelo grupo em outras universidades aqui do Brasil, e fora do Brasil também, né. Todo esse trabalho, ele só é possível, né, porque a gente está numa universidade que é dedicada a ensino, pesquisa e difusão de conhecimento, que é o caso da Universidade de São Paulo. Então, o Instituto de Química é uma das unidades da universidade. Então, eu, como todos os meus colegas aqui, a gente, além de dar aula, a gente faz pesquisa e de alguma maneira tenta transmitir esses conhecimentos, seja por publicação de tese de doutorado, de artigos científicos, seja por uma palestra no âmbito do programa Química é Vida, na nossa Comissão de Cultura e Extensão. E quem financia esse tipo de coisa são agências de fomento, né, como a CAPES e o CNPq, que são do governo federal, e a FAPESP, que é do estado de São Paulo, que são muito importantes para manter tanto o funcionamento do laboratório, para compra de equipamentos, manutenção de equipamentos, compra de reagentes e pagamento de bolsas, né, para alunos. Então, a existência dessas agências de fomento é o que faz a gente poder formar pessoas que vão ser professores em outros lugares, né, manter a tocha aí da pesquisa acontecendo em outras universidades, no mundo inteiro, e a gente vai sendo capaz de tentar colocar o nosso tijolinho aí, de contribuir para a melhoria do conhecimento em termos aí de qualidade de vida, aqui no meu caso especificamente, pensando em doenças da sobrecarga de ferro. Então, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e me colocar também à disposição para conversar mais sobre isso, caso seja do seu interesse. Até logo, muito obrigado.